Os parlamentares da CPI que apura responsabilidades na tragédia da região serrana visitaram mais 2 municípios, Sumidouro e Bom Jardim. Os moradores dessas cidades sofreram com a queda de pontes e com o deslizamento de barreiras nas estradas vicinais. E os agricultores tiveram dificuldades para escoar parte da produção que não foi destruída pela chuva. Os deputados voltaram a constatar a construção de moradias em áreas de risco, principalmente nas margens dos rios. Os parlamentares se reuniram com secretários municipais de Sumidouro para analisar as ações desenvolvidas pela prefeitura após as chuvas de janeiro. O coordenador da Defesa Civil informou aos deputados que o setor tem apenas 2 funcionários e que, quando recebem alertas da capital do estado sobre chuvas, tem que avisar a população com carros de som. O município tem 1.200 quilômetros de estradas vicinais que ficaram interrompidas após as chuvas. 22 pessoas morreram na cidade. Os acessos aos vários locais do município ficaram realmente obstruídos e a gente realmente tinha dificuldade de acessar esses locais. Até o próprio Corpo de Bombeiros, por terra, tinha essa dificuldade. Então nós só conseguimos chegar a esses locais através de aeronaves, né? E foi o que nós fizemos. A MOP veio em socorro do município, ela e também com o próprio maquinário do município, na Secretaria Municipal de Obras, fez essa desobstrução. A agricultura é a base da economia de Sumidouro. A produção anual chega a 150 mil toneladas de legumes, frutas e verduras. E os agricultores são os mais prejudicados com a interdição das estradas. Com essa frente de trabalho que o governo estadual trouxe para o município, está possibilitando o escoamento da produção com uma certa tranquilidade. Agora, as áreas que foram afetadas, conseguiram recuperar essas áreas? Não totalmente, né? Parcialmente. Mas a fase de emergência que já passou, agora nós entramos na fase de reconstrução, já está sendo possível realmente a reconstrução dessas estradas, inclusive com pontes, né? Refazendo as pontes que foram perdidas. O primeiro local vistoriado pelos parlamentares em Sumidouro foi a estrada que dá acesso ao Parque de Exposições Catarina Schwenk, onde todos os anos é realizada a Festa do Agricultor no mês de julho. Para o deputado Rogério Cabral, o evento será prejudicado, já que não há tempo suficiente para recuperar a estrada que desabou no rio Paquequer. Vai ficar muito difícil para o município organizar um evento, haja vista que o acesso, né, que tinha como socorro do parque é esse aqui onde nós estamos. E a outra chegada é através da RJ 148. Só que por ser uma rodovia que tem acesso de ônibus, caminhões pesados, no dia da festa, automaticamente esse aqui é o melhor acesso para poder fazer um rodízio aqui na cidade. Além disso, é também um acesso que liga a cidade pela parte de baixo. Então vamos ver aí, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, a possibilidade da gente conseguir recursos, já que esse ano não vai ser possível, pelo menos para o ano que vem, se a gente consegue assegurar esse acesso aqui para que a população possa então ter acesso ao parque de eventos da cidade e a festa possa voltar à sua normalidade. Os parlamentares fizeram uma rápida parada na localidade conhecida como Serra. Durante as chuvas de novembro do ano passado, esta ponte desabou e 12 casas foram destruídas pelo rio. Ninguém ficou ferido. Na estrada que liga o distrito de Dona Mariana a Pilões, a encosta desabou sobre a rua e represou o rio, prejudicando os agricultores. Nesta parte do bairro Pilões, a casa e a plantação ficaram destruídas pela força da terra que desceu do morro. Os trabalhadores tentam agora recuperar os prejuízos. A CPI vai discutir o desenvolvimento de projetos para ajudar esses agricultores. Primeiro tem que ser respeitada a própria característica do município. Tem, por exemplo, o que eles chamam da terra fria, da terra quente, mas talvez se o Estado desenvolver, através até da Emater, um sistema que mostre a produção em todo o Estado, de forma a que se permita um planejamento, isso pode ajudar e melhorar o preço para esse produtor, melhorar também o abastecimento no Estado. Pelo caminho, o cenário não é diferente. Em Alto dos Pilões, várias encostas acabaram com a produção desses agricultores. O sorriso das pequenas moradoras de Sumidouro em nada lembra a angústia enfrentada pela família para escoar a produção. A avó, Dona Irene,
Vive da terra há 30 anos e diz que quando chove, os caminhões têm dificuldade para passar. A gente está tirando, né? Quando tem a lama, no tempo da chuva a gente fica mais difícil, né? Mas está se dando um jeito, né? Porque perdendo pé a gente pode perder. Dificuldade, mas a gente precisando de muita coisa aqui, né? Para ajudar o nosso município, nossa área aqui assim, precisa de muita coisa. Precisa dessa estrada bem, porque muitas vezes mesmo o carro vem, choveu, fica sem caminho. A zona rural aqui choveu, não tem caminho mesmo. Isso aí, eu ainda estou melhor do caminho, porque logo daqui a gente pega o asfalto que vai para Conquista, ainda melhora, mas tem gente aí pior. E a gente vai lotando dificuldade, vai enchendo o caminhão e vai vendendo, vai trazendo, porque a gurinha mesmo, meu filho chega com o caminhão de caixa de mercado de novo. Aí segunda, domingo, amanhã, de noite, desce e de volta. E vamos usar a vida, né? Usar a nossa vida aqui. Da igreja no Vale dos Pinheiros sobrou apenas a parede. A força da água levou parte de várias construções do bairro. Na localidade de Campinas, a história se repetiu. O rio transbordou e destruiu a plantação. Joaquim disse aos parlamentares que perdeu 8.000 caixas de beterraba. Para evitar mais prejuízos, as máquinas estão dragando o rio. Perdi uma beterraba, tomate, que a água levou, bastante coisa. Quanto que você perdeu mais ou menos? Eu perdi aí, se fosse no valor de hoje, uns 40 mil. Quanto você costuma produzir por mês? A gente depende do mês, tem mês que produz mais, tem mês que produz menos. Mais ou menos. Uma média aí de uns 25. Né? Você perdeu mais da metade da produção numa chuva? Mais da metade, grande mesmo. O que aconteceu aqui? O rio subiu? Tu vê que tem 60 dias, nós não começamos nem a plantar ainda. Tem que esperando ajeitar para plantar, né? O rio subiu aqui na plantação? Subiu bem. Isso já tinha acontecido? Não. Primeira vez que subiu. Estragou mesmo foi essa vez. Quando o rio transbordou, várias pontes desabaram na região serrana. Esta é uma das 3 construídas pelo Batalhão de Engenharia do Exército em Santa Cruz. Com capacidade para 20 toneladas, a ponte serve de acesso para os moradores de Caramandu. Os soldados são responsáveis pela manutenção e vigiam o local 24 horas por dia. No outro ponto do bairro Campinas, na localidade dos Pereiras, o afluente do rio Paquequer subiu e destruiu casas. No dia em que os deputados estavam na região serrana, o governador anunciou a liberação de 48 milhões de reais para as cidades atingidas pela chuva. Para 8 municípios, mesmo que tenha uma proporcionalidade com o nível de desastre de cada um deles, dá uma média de 6 milhões por município. Ainda é um recurso muito tímido para enfrentar o volume de problemas. Nesse ponto que eu estou aqui em Sumidouro, com essa estrada interrompida, com esse grande escorregamento que foi promovido pela enchente do rio Paquequer, aqui, só nessa intervenção, seguramente se gastará mais de 2 milhões de reais. No final da tarde, os parlamentares visitaram uma plantação de tomate em Águas Claras. Do outro lado da estrada, a encosta deslizou sobre o terreno. Mas aqui nada de grave aconteceu após as chuvas. Se tudo correr bem, em poucos dias a produção deve chegar às mesas da capital. Neste sítio, onde é produzida alface hidropônica, a enchente destruiu quase todos os galpões. É um município que precisa do apoio da Assembleia Legislativa, na medida em que dos 7 municípios atingidos é um dos menores e é um que tem uma importância agrícola. É um dos municípios com um percentual de produção agrícola mais elevado. Nós vimos aqui necessidade de reposição de pontes, encostas, estradas, e isso vai nos ajudar a olhar os relatórios que o governo está preparando para a captação de recursos, de nós realmente observarmos se Sumidouro será atendido como deve ser pela importância dele. E uma produção agrícola muito diversificada, que também foi duramente castigada, porque muitas estradas vicinais ficaram interrompidas pelos escorregamentos. Muita produção se perdeu, não só pelos escorregamentos, mas também pelas inundações provocadas pelos diversos rios e córregos. Mas o trabalho do Estado aqui tem sido positivo. No caminho para Bom Jardim, nossa equipe passou por bairros de Nova Friburgo, que foram afetados pela chuva. Na Granja Spinelli, as pedras destruíram tudo o que estava pela frente. A associação de moradores ficou cheia de lama. E na praça ainda é possível ver o que restou de um carro.
No dia seguinte, os parlamentares visitaram a cidade de Bom Jardim. Durante reunião na prefeitura, foram apresentadas as medidas tomadas após a enchente. Nenhuma morte foi registrada no município. 302 pessoas estão recebendo o aluguel social. E o prefeito destacou a necessidade da construção de 500 casas na cidade. Após o encontro, a primeira parada foi o distrito de Banquete. Aqui, o Rio Grande chegou ao telhado das casas. Talvez uma cheia que nenhum cidadão vivo de Bom Jardim tenha presenciado. A chuva que praticamente botou mais de 2 metros d'água na cidade inteira. Isso quer dizer que o rio pelo menos subiu uma meia dúzia de metros. Aqui na entrada de Bom Jardim ficava uma ponte de 65 metros. A chuva levou todo o asfalto e os moradores ficaram sem ligação com a cidade de Cordeiro. Hoje, todo o trânsito para o centro-norte fluminense é feito pela RJ 146, que fica logo ali adiante. O maior problema nosso é a ligação RJ-116, que liga todo o centro-norte e o norte do estado à capital. Enfim, mas nós já estamos viabilizando isso junto ao DR, junto à EMOP e junto à concessionária, que é a Rota 116, para dentro de uma semana no máximo essa obra já começar a estar sendo executada. A informação preliminar que nós temos é que nos 7 municípios são aproximadamente 130 pontes que foram destruídas. Pontes importantes, como essa que é o principal acesso a Bom Jardim, que inclusive a destruição praticamente isolou Bom Jardim durante o período da tragédia, impossibilitando a chegada de medicamentos, de alimentos, de assistência à população de Bom Jardim. Bom Jardim ficou isolado também pelo principal acesso e pelo acesso secundário, que é por Santa Maria Madalena, que também houve impedimento. É preciso que as operações caminhem muito rápido. A preocupação da população em todos os municípios onde nós temos tido esse contato direto com a população é a demora no atendimento. Há uma preocupação muito grande com as pontes, com as estradas vicinais, com as casas populares e se acirra ainda mais a preocupação porque há exemplos como o de Niterói e o de Angra dos Reis no próprio estado do Rio de Janeiro. O Estado precisa rapidamente dar uma demonstração de que as populações não ficarão desassistidas. Outra ponte que foi levada pelo rio foi esta no bairro de Santa Teresa. A reconstrução já está sendo feita sobre o Rio Grande. Passando por Campo Belo, os parlamentares constataram a altura que a água chegou. As casas ficaram cheias de lama até o telhado. O bairro está abandonado. Em Jardim Ornelas, às margens do Rio Grande, parte das casas desabou, mas as pessoas continuam no local. Alguns já começam a reconstruir as moradias, mesmo numa área de risco. Isso é crime de responsabilidade. Na verdade, o problema não são as pessoas que estão lá construindo as casas. O problema é o poder público, municipal, estadual, permitir que isso aconteça, principalmente o municipal, que é o responsável pela gestão do solo. Então aqui o que tem que ter é uma ação do poder público municipal de garantir moradias dignas para que essas pessoas possam ser realocadas em outros lugares, né, e possam sair daquela situação de risco. Porque na verdade o poder público vai gastar muito mais em dinheiro, né, para amparar novamente essas pessoas num caso de um novo sinistro. E a vida dessas pessoas, né? As pessoas elas têm uma subjetividade pela sua casa, pelo seu espaço, a sua história, a sua tradição, mas elas têm que ser alertadas dos riscos que elas estão colocando à sua família. Esta ponte, feita pelo Exército, liga o centro de Bom Jardim ao bairro Maravilha. Dentro do rio, um caminhão que estava na garagem municipal. Nesse terreno aqui, onde nós estamos no centro de Bom Jardim, ficava a garagem da prefeitura e logo aqui atrás era o Jardim Zoológico. Todos os animais foram levados pela chuva. Deputado Sabino, esse ônibus aqui a prefeitura havia recebido há pouco tempo, né? A prefeitura perdeu aqui uma quantidade enorme de equipamentos, caminhões, ambulâncias e ônibus como esse, que o Estado tinha entregue à prefeitura há menos de 4 meses, que estava transportando alunos, especialmente alunos das comunidades rurais de Bom Jardim, e que foram perdidos. Os danos sofridos aqui são danos muito grandes. Agora foi tão rápido que eles não conseguiram nem retirar os animais, né? É verdade, a enxurrada através do Rio Grande aqui atingiu muito a cidade, particularmente essa região aqui, que era uma região belíssima, uma das regiões de maior visitação, inclusive aqui em Bom Jardim, especialmente seu zoológico, tudo foi perdido. Chegando ao distrito de São José do Ribeirão, no bairro de Fátima, encontramos o que sobrou de um rancho.
As kitnets foram levadas pelo rio durante a chuva, mas os prejuízos dos moradores não param por aí. Elas eram 12, 6 em cima e 6 que estavam para acabar embaixo. A chuva levou tudo, não só as suítes, como levou também todo o maquinário, máquinas, tudo que é ferramenta, tudo que a gente guardava lá embaixo, carroça, charrete, enfim, tudo que estava lá, inclusive um caminhão e um saveiro. Conseguimos tirar o saveiro e o caminhão, mas o restante não conseguimos achar mais. Agora, e o susto na hora quando você viu o prejuízo? Nossa, foi muito grande. Não só o prejuízo, como a gente pensa na vida, né? A gente não tinha ainda a situação de que as pessoas não tinham morrido. Graças a Deus aqui não morreu ninguém. Mas foi uma preocupação, onde foi, e a casa do vizinho que caiu, e aquela onde está fulano? Então a preocupação era maior disso do que os bens materiais naquele momento. Mas depois, quando chegou 6 horas da manhã, que a gente já estava ciente que as pessoas estavam, aí vem o desespero do que foi embora. A ponte sobre o rio Ribeirão do Capitão desabou e a prefeitura construiu um acesso provisório para os moradores. Os parlamentares receberam ainda reclamações sobre a qualidade da água que chega às casas. Com essa enchente que houve, piorou mais ainda. A gente está bebendo água de doação. A gente tem que pegar um produto, um remédio que vem no posto, cloreto de sódio, sei lá, um negócio que a gente coloca na água em 1 litro para poder utilizar para não ficar tão doente. É uma reclamação muito grande, então nós vamos tentar ver se a gente, em conjunto, a CPI e junto com os outros parlamentares, a gente consegue resolver essa situação, para que a gente possa minimizar um pouco do sofrimento dessas pessoas, que além de perder as suas residências, estão vivendo aí um momento muito difícil, com falta d'água, ou então uma água com qualidade muito ruim. A gente vai tentar, dentro de um curto prazo, tentar resolver essa situação para minimizar um pouco da dificuldade de todas as pessoas. Dentro da CPI, nós estamos preocupados sim com o setor produtivo, nós estamos sim preocupados com o comércio, mas estamos muito preocupados com a população, que é quem está vivendo aí, por exemplo, aqui, essa situação de uma água barrenta, que é a única água que a cidade está colocando dentro da casa das pessoas, uma água que pode levar a doenças dessa população. Então a preocupação da CPI é com o conjunto dos setores envolvidos, né? E aqueles setores mais pobres, essa preocupação tem que ser maior ainda, porque são os setores que têm menos defesa, têm menos capacidade de negociação para mudar a sua situação de forma mais imediata. Os deputados vão visitar mais 4 cidades da região serrana atingidas pelas chuvas de janeiro. Para o presidente da CPI, a vistoria foi positiva para a comissão. A questão central de Bom Jardim são a reconstrução das pontes e a reconstrução principalmente da grande ponte da RJ 116. Mas há problemas seríssimos, porque é uma cidade que parte dela se desenvolveu ao longo do Rio Grande. Então as casas foram todas atingidas. E, no meu entendimento, não podem continuar lá. A cultura da região era construir nas margens dos rios. Então essa é uma questão muito complicada, mas eu acho que tem que ter solução. Porque não se pode partir para reconstruir a cidade no mesmo modelo antigo. Eu já verifiquei aqui no Rio Grande, por exemplo, uma ponte que está sendo construída com o mesmo padrão da anterior. Quer dizer, só dizendo, ó, daqui a pouco, quando tiver outra cheia, eu vou cair de novo, né? É a tragédia já anunciada, então, e também é jogar dinheiro fora. Então, eu acho que também foi muito elucidativa a questão da nossa vinda em Bom Jardim. E com isso nós completamos já 4 municípios vistoriados. E a semana que vem vamos vistoriar o Vale do Cuiabá, no distrito de Itaipava, no município de Petrópolis, São José do Rio Preto, que é um pouco similar do que aconteceu aqui com o Bom Jardim, e também em Areal, que no meu entendimento foi a cidade menos castigada. Mas o saldo é um saldo que ajuda a CPI a fechar o seu juízo de valor sobre as medidas que não aconteciam em épocas pretéritas e as que têm que acontecer daqui para frente. Você continua acompanhando a programação da TV Alerj pelo Twitter e pelo Facebook e também pelo nosso site, que é o www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!